Olha que lindo. Olha. In English. Vamos lá, deixa eu só contar. Eu vou deixar vocês apresentarem, mas como eu disse, o Alexandre trabalhou comigo na Fiat e na Nissan. Então, Alexandre é amigo de anos e hoje em dia a gente faz bastante lives juntos. Ele tem um canal, ele vai contar, ele tem um canal de YouTube. Deve ter mais de 2.000 vídeos lá, porque todo dia ele faz pelo menos uns 3 ou 4 vídeos. A Aline foi minha aluna em 2015. Hoje ela mexe com um aplicativo, ou seja, ela está no mundo das startups, está no mundo dos aplicativos, faz uma coisa de oferecer benefícios para funcionários das empresas, mas ela conta direitinho. O Guilherme e o André acabaram de ser meus alunos no semestre passado, então eles ainda estão no curso, né, que eles fizeram comigo no 4º período, agora foram para o 5º. É isso? Né? Guilherme está estagiando na BMW, acabou de entrar para a BMW, e o André está na B Ferraz. Então, portanto, os dois um no marketing de cliente, o outro numa agência super tradicional. A Tati, ela é conteudista, ela mexe muito com isso que eu, teoricamente, estou tentando aprender, é bom porque ela vai me ensinar. E também passou, coincidentemente, como eu estava falando, passou por várias agências, mas trabalhou na mesma agência que eu, foi na Ogilvy. Em anos diferentes, eu passei lá antes. Logo quando eu saí, um ano depois, quase, ou 2 ou 3 meses, a gente chegou a trabalhar junto sem se conhecer. Então, eu queria fazer desse jeito, cada um se apresentar, e aí depois eu começo pela pergunta da Aline e vou terminar pela pergunta da Aline e do Alexandre, como eu tinha dito, porque a Aline copiou o que você escreveu e a pergunta dela é quase que copia e cola. Né? Que coincidência, né, Alexandre? Em grande estilo, Aline. Opa! Estamos alinhados, como a gente costuma dizer. Então começa, Alexandre, se apresenta, por favor, depois Dona Aline, aí a gente vai para o Guilherme. Vamos pela ordem de tempo de casa. Vamos falar assim. Tá bom. É um prazer. Obrigado, Murilo, por você ter feito o convite e ter aceito a minha participação nesse encontro. Essa é a minha segunda participação nessa modalidade de encontro que o Murilo propõe na rede. Meu nome é Alexandre Mota, eu sou professor, sou mentor, sou consultor. Tenho uma plataforma de comunicação chamada Imagem e Credibilidade, quer dizer, eu sou sócio com mais 3 jornalistas e um publicitário. Essa plataforma ela é uma plataforma que entrega serviços de comunicação de uma maneira geral, seja media training, seja assessoria de comunicação, todo o trabalho de comunicação para a área política também. Mas o meu caso específico, o meu braço dentro da organização, dentro da plataforma, dentro do negócio, é o braço corporativo. Então, hoje eu estou dentro, como Imagem e Credibilidade, eu estou dentro do LinkedIn, falando sobre imagem e credibilidade, falando sobre negócios, falando sobre transformação digital, falando sobre todo e qualquer assunto que diz respeito à comunicação. Não a comunicação como disciplina, mas a comunicação no sentido eficaz e eficiente, ou seja, quem faz a comunicação e se faz a comunicação, a maneira eficaz e eficiente da comunicação, ou seja, ela chega no ponto do receptor da forma eficaz, redonda. Então, também trabalha-se a competência da comunicação assertiva. Então, vários assuntos a gente fala. Semanalmente eu tenho conteúdo em vídeo no LinkedIn, que é o Pai Imagem e Credibilidade, onde o Murilo já participou, já falou, já foi lá, mas já virou meu sócio lá, né, praticamente, e a gente discorre sobre uma série de assuntos. Nesse ano especificamente a gente está tratando um pouco mais sobre saúde e bem-estar no trabalho, então já falamos muito sobre burnout, já falamos muito sobre comunicação não violenta, já falamos muito sobre slow living, uma série de assuntos. Hoje eu tenho uma websérie também de posts falando sobre cultura da felicidade no trabalho, enfim,
um trabalho de conteúdo para quem convive no LinkedIn poder extrair o melhor para o seu trabalho do dia a dia. E, enfim, é isso. Eu também sou consultor, eu tenho clientes de consultoria na área da transformação digital. Recentemente terminei um contrato com a Unesco, de consultoria com a Unesco, na área de análise educacional e sistêmica. E é isso. E estou aqui para compartilhar, estou aqui para aprender com vocês. Obviamente, a gente aprende todos os dias e precisa estar aprendendo, porque se um dia a Aline, Guilherme, André, Tatiana, o próprio Murilo chegar e falar assim, não, eu já sei tudo, opa, tem alguma coisa errada, a gente já morreu, inclusive. Né? Essa é a nossa fala. Eu tive a honra de trabalhar nos meus 23 anos de indústria automobilística. Desses 22, eu tive a honra de trabalhar uma vez quase que diretamente com o Murilo. E aqui eu preciso confessar uma coisa para vocês. A minha ida para a fábrica da Fiat só ocorreu porque tiveram 2 profissionais dentro da Fiat naquela época que queriam o meu passe, que precisavam conversar comigo para me concorrer. Um deles era o professor de vocês que vos fala. E eu dei não, falei não pode, e ainda assim ele não para mim, e falou não é ele não. Era você e o Mazzucato, né? Era você e o Mazzucato. Exatamente. Então eu não tive esse prazer de trabalhar diretamente, mas passado uns 2 ou 3 anos eu forcei tanto a barra que a gente criou um projeto chamado TV Fiat, que existe até hoje, que é o TV Web FCA, que agora é Stellantis. Eu gerei esse filho foi criado, e eu não tinha outra coisa para fazer senão puxar conteúdo do Murilo, que era o responsável da área de publicidade e propaganda. Conteúdo e dinheiro, porque toda vez que faltava dinheiro, ele ia lá no marketing, na publicidade, falava, puta, precisamos fazer tal coisa, o que você acha? Uma ideia boa, e levava um trocadinho meu. É foda. Mas a gente... Toma cuidado com esse cara. Mas a gente mandava tudo para a rede, eram 400 concessionários, eram quase 20 mil pessoas que estavam servindo. O Mu de 25 anos estava lá, foi o Murilo, o Peixinho foi o Murilo, estava tudo lá na rede. Enfim, foi isso. E depois na Nissan, os pôneis malditos. Deixa a gente ouvir a dona Aline. Vai lá, Aline. Bom, gente, boa noite. Também estou muito grata de estar aqui com essa oportunidade. Eu sou a Aline, eu sou de Campinas, na verdade, fui para São Paulo só para fazer SPM e voltei. Enquanto eu estava aí, eu estagiei na Nestlé, numa área que eu fiz o processo de estágio, caí, assim, numa área internacional que misturava RH com segurança de tecnologia, e tudo muito novo, assim, para mim. E aí, dali, como eu estava próxima do RH, eu me apaixonei por pessoas e gestão de pessoas, então faço uma pós na Unicamp em gestão e estratégia de empresas, justamente para aperfeiçoar nessa parte de pessoas. Aqui em Campinas eu segui o caminho em empresas pequenas, eu achei que era um pouco mais da minha cara do que a Nestlé, que era gigantesca, e tive algumas experiências em mercados diferentes, financeiro, de tecnologia também. E me encontrei agora numa consultoria que atende muito tecnologia também, mas é uma consultoria de gestão de pessoas, recursos humanos, não só contratação de recrutamento e seleção, mas a gente faz programa de estágio trainee, alguns desses programas também com viés de diversidade, que é algo que encaixa muito com os meus valores. Eu sempre fui muito vocal sobre o meu posicionamento aí com questões sociais, e eu senti a necessidade também de trazer esse valor para o meu trabalho. E aí, pelo meio ali do employer branding, eu me encontrei um pouco e amo o que eu faço. Eu trabalho, então, em diversas coisas. Hoje eu sou coordenadora da Share People Hub, que é essa empresa que faz os programas, não falei o nome. E a Share People Hub
é uma empresa daqui de Campinas, que agora é 100% remota, então é uma empresa que ela atua um pouco como startup, apesar de ser uma consultoria, né, não ter todas as características tradicionais de startup, a gente se modela muito nisso, e então trabalho remoto, vixe, experiência, aquelas coisas, né, que estão super em alta. E estou super feliz, porque eu comecei como coordenadora, está sendo 3 meses hoje de meu primeiro papel de coordenação, meu primeiro papel de liderança, então estou aprendendo cada dia muito mais, assim, e é isso, vim aqui também para escutar e aprender cada vez mais um pouquinho. Legal, obrigado, dona Aline. Vamos para o seu Guilherme ali, depois o doutor André. Vai lá, Guilherme. Vamos lá. Então, como o Murilo disse, eu fui aluno dele semestre passado, matéria de planejamento de comunicação, e tem professores que marcam, né? Então, em toda e qualquer aí possibilidade que a gente tem de ter um contato com ele, eu pelo menos me prontifico, porque são, às vezes, eu até brincava, né? Porque a nossa sala era, sei lá, no 6º andar, alguma coisa assim. Eu aproveitava até o horário do elevador para puxar um papo com ele, porque era um tempinho ali que basicamente não tinha ninguém na aula, estava todo mundo online, eu estava com a possibilidade de ir presencialmente, então eu aproveitava esses momentos para me aproximar. Eu acabei de ser contratado pela BMW Group, vou trabalhar com marketing de mini, começo agora dia 18. Infelizmente não consigo compartilhar muito mais coisas a respeito do trabalho porque eu não comecei, mas eu estou assim realizado de ter conseguido entrar aí no mercado automotivo, que, como o Murilo sabe, é uma coisa que desde o semestre passado, desde o comecinho do semestre passado, eu já estava começando a pesquisar e tudo mais para ver um jeito de me inserir. E assim que eu saí da Júnior, a primeira oportunidade que eu consegui já deu certo e estamos aí. Graças a Deus, né? Fala, André. Eu vou bem na linha, assim, do que o Gui falou, como eu já falei mais cedo também, o Murilo foi um professor que me marcou muito na SPM, então, assim, embaixo de quando a gente tinha um tempinho, a gente ia lá na sala do Murilo, bater um papo, conversar, para tentar se aproximar. Eu estou trabalhando mais no mercado de comunicação mesmo, né? Eu sou estagiário de atendimento na B Ferraz, já tive outras experiências em atendimento numa agência menor chamada Blue Box, mas eu também estou muito realizado assim, de ter conseguido entrar numa agência, como o Murilo também já falou, mais tradicional, assim, e estou curtindo muito, estou conhecendo muitas pessoas bacanas assim no mercado, né, que estão me ajudando bastante, está sendo uma experiência muito, muito rica para mim. Perfeito, obrigado, André. Tati. Turma, boa noite, obrigada. Murilo, que coisa boa, que super ideia gostosa. Bom, comecei a escrever muito cedo, me formei em publicidade na FAAP, comecei na Unip, terminei na FAAP. E aí, naturalmente, a única coisa que eu podia ser era redatora, porque eu já escrevia há muito tempo. Então, eu fiquei em agências de grande e médio porte durante 15 anos, quase. E aí, a minha chefe, a vida inteira em agências, a vida inteira, sempre, a gente se conheceu, ela saía para uma agência maior, ela falava, espera que eu venha te buscar, daqui a pouco ela me levava, e até hoje a gente trabalha juntos, são 23 anos juntas. Mas depois de 15 anos de agência, ela montou um instituto de pesquisa, e lá estou eu, há 15 anos já. Nunca deixei de trabalhar como redatora, mas hoje faço isso muito como freelancer. Tenho alguns clientes fixos, então eu vou meio que equilibrando os pratinhos. Dentro do Instituto de Pesquisa, eu sou responsável por moderar entrevistas de profundidade qualitativas, e transformar isso em insights e, enfim, e sugestões para os meus clientes, que é também gerar conteúdo, mas não exatamente como os redatores fazem. Então é isso, hoje eu estou no Instituto e sigo fazendo freela, como redatora e produtora de conteúdo. Trabalho para algumas produtoras como roteirista, enfim, a minha vida é escrever. Perfeito, perfeito. Gente, obrigado. Então, assim, como é que funciona? Eu vou
começar, como eu disse, pela pergunta da Aline, eu vou tentar que a gente acabe ali para as 9h15, 9h20. Se passar, vai chegar até as 9h30 só. O Alexandre sabe como é que é. A ideia é deixar no final uma vontade de querer falar mais. É exatamente essa que é a ideia, ou seja, não esgotar os assuntos. E eu vou começar, deixa eu abrir aqui, né? Vocês não vão nem ver que eu estou abrindo, mas teoricamente, o que a Aline perguntou, né? Ela perguntou com relação a essa questão de as empresas, como é que elas estão realizando ações efetivas para promover equidade, diversidade, inclusão, ou seja, entrar no mundo do ESG. E aí o questionamento dela, ou a provocação da Aline, é se as empresas realmente estão fazendo isso de verdade ou se é greenwash, né? Para onde que está indo essa coisa? Então, a primeira coisa que eu queria dizer, diferentemente de um tanto de gente que fala por aí que é o greenwash, um absurdo, é que eu gosto do greenwash. E eu vou explicar por quê. Porque uma empresa que faz greenwash, ela está fazendo com que o assunto seja discutido. Então, ela acha que engana a gente. A empresa que faz greenwash, ela acha que engana a gente. Mas só dela estar fazendo, e até da gente fazer a crítica a ela estar fazendo greenwash, significa dizer que o assunto está sendo colocado em pauta. E quer queira, quer não, isso é melhor do que jogar para debaixo do tapete. Os meninos já ouviram muito isso de mim, a Aline, a matéria era diferente, mas eu tenho o hábito de falar que, basicamente, a gente saiu do mundo dos posicionamentos e a gente foi para o mundo dos territórios. Significa dizer o seguinte, eu não posso, como empresa, fingir que não é comigo. Não existe mais a possibilidade de eu falar, eu fabrico sabonete, o resto não é comigo. Se está tendo invasão do lado da minha fábrica, se tem gente que está com problema na sociedade, é problema deles, eu fabrico sabonete. Ou eu faço refrigerante, ou eu embalo água, mas eu não tenho nada a ver com nada. Ou seja, é como se eu fosse empresa, empresa, sociedade, sociedade. Não tem mais jeito. Por isso é que apareceram as brand personas, né? Ou seja, eu tenho que ter um jeito de falar em que, independente de se for a Aline que estiver sentada na cadeira, se for a Tatiana que estiver sentada na cadeira, para falar em nome da empresa, eu tenho que ter um tom de voz e eu tenho que falar o que eu acredito e o que eu não acredito. Então, assim, o grande problema do ESG, na minha visão, é que o ESG é coisa para danar. É S e é G. Então, a gente, como cliente, ou não como consumidor, mas como sociedade, a gente exige que as empresas sejam boas em E, em S e G. Então, a empresa está ótima em E, né, em environment, mas ela não tem um social muito bom, nem um governance muito bom, a gente mete o pau no S e no G. A gente esquece que a empresa está fazendo o papel dela no E, pelo menos. Ou vice-versa, porque eu sou ótimo em social, tenho uma ação social fantástica, mas puta, a minha relação com o meio ambiente não está tão boa. Eu meto o pau na relação com o meio ambiente, que é a questão, digamos assim, normal do ser humano. A gente sempre olha o lado negativo dos outros. A gente olha o nosso lado positivo e a gente olha o lado negativo dos outros, que é do ser humano. As empresas refletem o ser humano. Então, assim, resumindo, para não ficar muito longa a história, eu gosto do greenwash no sentido de trazer o assunto à tona. E eu acho que as empresas, elas estão sendo cobradas pela sociedade, então elas não podem se esconder, mas a gente cobra mais do que a capacidade de se adequar e entrar na história. Agora, essa é a minha resposta. Qual que é a sua, Aline? Então, eu acho que tem uma complexidade em termos de setor, né? Tem algumas empresas que abraçam isso muito bem, porque tem o capital para abrir mão, assim, para meio que assumir essa dívida histórica, por exemplo, em termos de racismo. Enquanto tem empresas, por exemplo, me veio a situação do McDonald's, que no Dia Internacional da Mulher, eles fizeram só mulheres trabalhar dentro de uma loja, assim, nas lojas, né, em algumas lojas, com uma ação, tipo, como assim, no Dia Internacional da Mulher, a mulher que vai lá trabalhar, não deveria ser o contrário? Então, eu acho que
algumas empresas se acomodam muito nisso também que você falou, tipo, meio que, ainda estamos evoluindo, acho que basta eu falar sobre, e não fazer algo que realmente ajude a causa, sabe? Enquanto eu vejo, por exemplo, a perspectiva do lado da tecnologia, que eles têm o recurso, né, para investir em vagas afirmativas e coisa do tipo, que realmente traz esses grupos, né, historicamente prejudicados, né, para serem equalizados mesmo. Essa é a minha visão. Eu acho que a gente ainda cai muito nesse bait do greenwashing. Eu acho que ele é bom para falar sobre, mas até quando é a minha provocação? Assim, eu acho que o greenwash é mais ou menos como foi a onda dos lights há 10, 15 anos atrás. Todo mundo falava que era light, de repente todo mundo era light. Aí, num certo momento, no segundo momento, quem realmente tem uma solução e quem realmente acredita que precisa cortar o açúcar, passou a ter uma atividade mais centrada nisso e ganhar mercado. A gente, como consumidor, a gente sabe quando o pessoal está nos enrolando. Uhum. Agora, Exato. só como curiosidade, você contou a história do McDonald's aí, colocando só as mulheres para trabalhar. Você viu o que teve no programa, como é que chama aquele programa de manhã, Encontro com a Fátima Bernardes, isso? Você viu o que teve lá no Dia das Mulheres? Não vi. Não, aí ela fala, não, porque hoje aqui é o Dia das Mulheres, só mulher trabalhando. Aí eles pegam e cortam para mostrar o switch, lá a sala onde fica o pessoal editando, só mulher, só que tinha um cara, o cara saiu correndo na hora. Que gafe. Gafe, total. Virou meme, é lógico, né? Virou meme. Então, assim, esse é o greenwash. Ela falar, ó, só tem mulher aqui trabalhando e mostrar e ter um cara fugindo é o pior dos mundos. Né? Então, assim, a gente, com o tempo, eu acho que a gente vai tender digamos assim, a separar o joio do trigo. Quem realmente acredita no ESG, quem não acredita, e quem não acredita tende a ir perdendo mercado e morrer, porque é uma exigência da sociedade, não é uma, eu sou bonzinho, vou fazer. Não é isso? Exato. Acho que cada vez mais a gente se conscientiza, né, como sociedade, para cobrar ações um pouco mais efetivas, né, no caso. Entendi. Você, assim, só para lembrar, não precisa ficar todo mundo só prestando atenção, não. Pode comentar também, pode falar, sem problema nenhum, né? Uma coisa que me veio à mente agora é porque, inclusive, ontem a gente teve prova de sustentabilidade, então é um tema que ficou bem fresco na nossa cabeça. E uma coisa que me marcou muito que o professor falou, o professor Marcelo, não sei se conhece, Murilo, ele, na primeira aula, assim, como ele sabia que era uma matéria que ia dividir muito a sala, tipo, em pessoas que iam adorar a matéria e pessoas que não iam dar a mínima, ele já chegou falando que ele ia partir do pressuposto de que, aquela empresa tá fazendo o ESG dela ali com o objetivo de conseguir algo em troca, por exemplo, a partir do momento que você coloca na sua cabeça que ela tá fazendo aquilo mesmo esperando alguma coisa, mas ainda assim ela tá fazendo, sabe? Então é menos mal. Ele falou que ele queria começar aquela matéria partindo do pressuposto de que tudo bem, ela pode estar fazendo querendo alguma outra coisa, pode ser que ela não esteja fazendo aquilo de forma legítima, mas ela tá fazendo. É mais ou menos a coisa do greenwash também, né? Exatamente, ou seja, pelo menos está saindo do lugar, pelo menos está botando luz no problema, né? Eu queria complementar isso que Murilo, Aline e Guilherme falaram há pouco, mas para lembrar a todos de que ESG, metodologias ágeis, né? Cultura organizacional. Que a gente não pode esquecer de que todo e qualquer processo que é implementado... Opa, peraí. Pode continuar. Caiu aqui. Ele necessita verdadeiramente de um início. Aí, Guilherme, você falou uma coisa corretíssima, precisa começar. Mas isso não pode ser, essa cobrança também, Aline, isso é uma coisa importante que precisa ser dito, isso não pode ser, essa cobrança não pode ser uma cobrança porque ela tem que ser uma cobrança. Porque, às vezes, as organizações, elas
demandam tempo para a própria cultura da organização, e eu não estou aqui fazendo defesa de A ou de B ou de C, eu estou dizendo que é um componente que a gente precisa entender dentro de um processo que é bem complexo. Como o Murilo falou, às vezes você está fazendo bem o environment, às vezes você não está fazendo legal o social, mas você está se esforçando no government, né? Onde você está gerando uma cultura de governança que passa necessariamente, pode, lá na frente, colocar o seu tentáculo verdadeiramente na prática da sustentabilidade do meio ambiente, para não falar uma outra questão. Mas tudo depende de um processo que chama-se cultura. Ou seja, tem um início e passos a serem dados, e esse grau de maturidade é proporcional com o processo, inclusive, do greenwashing. Quando você entende, você faz aquele olhar do processo de maturidade de alguém que começou a falar o discurso do ESG, inclusive, já falando alto, já levantando a voz, dizendo que faz isso, aquilo, ou quer fazer isso, aquilo, na realidade não está abraçando absolutamente nada, você já vê que o nível de maturidade é pequeno, quase ínfimo, porque o mercado dá conta de absorver aquilo como um fake, uma action fake. Então, se você entender isso, fica fácil até de você verificar quais são, de fato, aquelas que são verdadeiramente ESG e já estão fazendo. Olha um pouquinho para trás, há quantos anos isso está acontecendo, etc. O complemento da cultura é o que eu acho que deveria entrar nesse componente aí, para a gente poder fazer um julgamento, talvez, não vou dizer mais equilibrado, mas um julgamento mais justo com relação ao tema. Só não sei se, assim, como técnico em comunicação, ou como técnico em administração, eu concordo contigo, mas como consumidor, eu quero que a empresa se ferre. Ou ela me entrega o ESG, ou eu não compro dela. Entendeu? São dois comportamentos diferentes. Sim, tá? sim. Aí não é que tem dúvida. sobra para a Aline, para poder ela correr atrás e ajudar as empresas a se colocar e resolver o problema. Porque não dá para... eu estou cheio de boa vontade. Azar é seu. Eu quero comprar daquele que, além de boa vontade, está fazendo. Né? A imagem da moda, do discurso da moda, também traz o seu ônus. Exatamente. E o ônus é a cobrança do consumidor, é a hora que ele cobra. Então, estamos alinhados. Você falou de consumidor, assim, a coisa mais interessante, porque a gente vai falar de consumidor, acho que quase que o resto da noite inteira. A gente começou falando do consumidor sob o ponto de vista da empresa, e aí, ainda ficando em empresa, mas já falando do consumidor, entrou internet, entrou rede social, mudou tudo. E aí o Guilherme, que é apaixonado com automóvel, ou seja, ele é um dinossauro, porque quem gosta de carro é dinossauro. Eu, você, nós somos dinossauros, e agora a gente conheceu um dinossaurinho, que é o Guilherme. O Guilherme realmente, desde o primeiro dia que ele fala de carro comigo, desesperadamente. E ele viu um post meu que eu falei sobre a mudança do jeito de lançar. Quando eu e o Alexandre, a gente lançava carro, a gente escondia o carro de tudo quanto é jeito, não deixava ver, segredo. A gente telefonava para a Quatro Rodas e falava, o carro vai estar escondido ali naquela esquina, vai lá e faz a foto. Ou seja, tinha todo um mise-en-scène para o carro ser revelado aos poucos. Isso. E aí, de repente, agora a internet é o seguinte, o carro foi lançado do outro lado do mundo, igual agora aconteceu com o Kwid da Renault, o carro foi lançado do outro lado do mundo. 8 meses antes, já tinha, todo mundo já sabia. Agora vai sair o C3 novo da Citroën, todo mundo já conhece o carro de couro salteado. Então, assim, acabou o segredo. Carro zebrado, né, Murilo? Glamour, né? Como é que é, Tati? Para mim, acabou um pouquinho do glamour, né? Não, acabou o glamour, isso é muito importante isso que você está falando. Acabou o glamour para nós que crescemos achando que isso é glamour. Isso. O que acontece hoje em dia é que, para quem não tem essa referência, segredo, esse cara entende que o Kia, para mim a Fiat tem feito isso maravilhosamente bem, você vê, lançou um carro por 2 vezes já no Big Brother Brasil, começo do ano, fevereiro, março, para botar o carro no mercado no final do ano. Então ela mudou o negócio. Eu quero criar curiosidade, não porque o carro está escondido, mas porque eu estou mostrando o carro e estou fazendo as pessoas pararem de comprar o concorrente e esperarem pelo meu carro.
Então, existe uma mudança muito grande de postura. Que a gente está falando de automóvel... Desculpa, só um segundo, Tati. Que a gente está falando de automóvel, mas serve para todos os mercados. Fala, Tati. Eu fiz um recente trabalho de uma pesquisa muito parruda para a Volvo, e eu fui a moderadora de todas as conversas, e naquele momento a Volvo estava, vamos trazer o 100% elétrico para o Brasil. E aí a gente já conversando com muitos consumidores, enfim, a pesquisa muito parruda, de profundidade mesmo. E assim, a gente foi descobrir que tinha gente na fila esperando o Volvo, uma fila de 10 meses. Uma fila de espera de 10 meses. Sim. Isso te choca, Tatiana? A Volvo... Puta, não sei se... Não me choca. Mas eu não sei, eu acho que a gente está num momento tão... Acho que imediatista, sabe? Que me surpreende um consumidor hoje de 35 anos esperar 10 meses numa fila para receber um carro. Mas, assim, há 20 anos atrás eu esperava 6. Então só aumentou 4 meses. Então tudo bem. Porque há 10 anos atrás a gente lançou o Marte deu 6 meses de fila. Né? A Toyota está com fila agora e sempre teve fila. Então, assim, a questão há 10 anos? Há 10 anos atrás era 6 meses. Quando lançou o Corsa, 1994, se eu não me engano, deu 1 ano de fila. 1 ano. Então, assim, na verdade... Então, mas a gente não está vivendo um período de mais urgência, mais prazer a curto prazo. Lógico. Eu posso morrer amanhã. Vai que eu adoeço da tal do Covid e morro amanhã. O que eu quero? Nesse contexto, olhando por esse ponto, ver um consumidor de 35 anos esperar 1 ano quase um carro chegar, me admira. Mas são duas coisas, né? Ele espera 10 meses o carro chegar, mas ele vive porque ele sabe que ele pode morrer no meio do caminho. O Covid deu uma leitura, uma visibilidade para essa questão da morte, da finitude, nossa palavra, né? A finitude é a palavra certa, que fez com que todo mundo passasse primeiro a deprimir. Está aí o Alexandre fazendo os programas sobre burnout, sobre saúde, etc. Tal. E segundo, passou a querer, né? De repente, assim, tudo que eu posso fazer hoje eu vou fazer, porque eu não sei se amanhã eu estou vivo. Né? Então, assim... nós precisamos entender também que esses 2 últimos anos, né, Murilo, nós fomos muito impactados por um processo de fora para dentro tremendo. E aí a nossa saúde emocional foi muito prejudicada. E essa instantaneidade parece que cresceu, avolumou e se aflorou a ponto das pessoas estarem falando isso. Olha, deixa eu entrar nessa fila aqui para comprar o carro elétrico, mesmo que ele não chegue, mas eu já estou lá, eu quero, porque de repente eu não sei se eu posso morrer amanhã, eu já estou na fila do carro elétrico. Sim. A minha parte no ESG vai ser feita. Deu para entender como é que a gente pegou aí as duas coisas? Totalmente. Os 2 assuntos. Agora, super. Eu passei anteontem e ontem envolvida o tempo todo no evento da MMA. A minha empresa, a minha chefe, inclusive, foi palestrante e tal. E se falou muito do assunto ESG, de como as empresas estão lidando com isso. E aí o diretor da Nestlé falou, cara, a gente está fazendo o que a gente pode fazer na medida em que dá para ser feito. Né? Que é isso que você está falando, vamos fazer. A gente demorou a sair do lugar, né? Os índios americanos, acho que os mais famosos são os americanos, e eles faziam a tribo, consumiam o que tinha que consumir na região, quando estava tudo sem, eles iam para outra região e esperava aquela região voltar a ficar boa. Não dá para a gente sair do planeta e ir para outro planeta e depois voltar para a Terra. Então, nós temos que resolver ESG aqui, por enquanto, aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, aqui na Terra mesmo, né? Mas só provocando... Guilherme, como é que você responde a sua pergunta? Então, não, é que no momento em que você fez aquela publicação, eu me questionei justamente isso.
que talvez eu não tenha o repertório que vocês têm, de um quesito de lançamentos anteriores que geraram essa curiosidade, essa coisa assim. Porque do que eu vejo hoje, o que se mantém esse mesmo processo é, de vez em quando, num patamar muito alto, assim, por exemplo, Ferrari puro sangue. Se fala muito dela, mas até então, imagens concretas são poucas. Então, é um patamar muito alto. Agora, igual a publicação que você tinha feito do Fiat Aba, por exemplo, um carro um pouco mais, eu não diria de massa, porque eu acredito que ele vai vir mais caro, mas um carro de massa, por exemplo, eu particularmente não tenho essa experiência de ter essa curiosidade. Por isso que eu me questionava, eu não sei, eu acho que eu tinha um ponto de vista diferente a respeito disso, justamente por não ter essas referências, sabe? Pois é, mas lembra que puta, a internet escancarou. Eu publiquei, coincidentemente, eu publiquei hoje a respeito da Coca-Cola Pixel. Não sei se você chegou a ver. A Coca-Cola Pixel, de novo, né? Como é que eu mantenho a minha marca relevante? Como é que eu deixo a minha marca? Não adianta mais eu fazer comercial na Rede Globo, porque uma parte das pessoas vai ver, mas uma grande parte não vai ver. Então, eu estou falando da Rede Globo, mas o efeito, o negócio é mundial. O que a Coca fez? Criou a Creations, que para mim, aquilo é propaganda, aquilo não é uma área de inovação de produto, porque lançou Stardust, durou 15 dias, um mês, não tem mais o produto no mercado, já tirou. Agora vem uma bebida que vai ser lançada em maio. Então, como é que eles geram curiosidade? Primeiro, falar, tá, lá no Fortnite tem, vai lá que lá no Fortnite você vai conhecer, e você vai saber o sabor do que é o sabor do Pixel. Mas eles já fabricaram o produto e distribuíram para influencers. Tem vídeo já na internet do pessoal falando, vamos beber aqui para saber qual que é o gosto. Nossa, olha, é mais doce, olha, a cor da espuma é avermelhada. O cara fabricou, ele não está muito preocupado, a Coca, não está muito preocupado em vender a Pixel, está preocupado em falar de Coca. Fazer as pessoas falarem de Coca. Nós estamos aqui conversando de Coca porque eles fizeram. Se eles não tivessem feito, a gente estava falando de outras marcas. Estava falando da Fiat, mas não estava falando da Coca. A disputa hoje em dia é essa. A disputa não é eu versus a Ford ou versus a GM, ou eu versus a Pepsi. É eu versus todo mundo pela atenção. Como é que eu crio a possibilidade do cara falar, puxa vida, você viu o que aconteceu? Olha que legal, etc. Voltando naquilo que você falou de território, né? Exatamente. De território. Né? Eu estou ocupando, assim, eu não vou mais me preocupar com os concorrentes tradicionais. Eu vou me preocupar para saber como é que eu posiciono meu produto, como é que é o sabor, como é que são as qualidades do produto versus o concorrente. Mas, em termos de comunicação, a comunicação agora é eu contra todo mundo. Porque o tempo do consumidor sempre foi limitado. Só que, antigamente, eu obrigava o cara a assistir televisão porque não tinha opção. Agora ele tem. Então, tem que ser muito mais relevante. Eu tenho dito que a criatividade vai voltar, porque a gente está passando por um período que tudo é métrica, né? Quantos likes, quantos leads, quantos não sei o quê, etc. Tudo é metrificado. Só que agora todo mundo sabe fazer métrica. Significa dizer que a criação, a criatividade vai voltar a ser importante. Então, acho que é isso. E a gente precisa entender também que agora a gente compete, né, Murilo, com outros conteúdos. Então, quando você falou muito sabiamente de falar sobre Coca-Cola, eu estou competindo, por exemplo, também com guerra da Rússia e Ucrânia. Eu estou competindo também com a Copa do Mundo, sorteio da Copa do Mundo. Eu estou competindo também com... Quer dizer, o falar de Coca-Cola é um conteúdo, mas que está brigando pelo espaço geral, não só mais na mídia tradicional, mas nas mídias alternativas, chamadas alternativas, pelo espaço, e por isso o Pixel. Sim. Que na realidade não tem nada, é só uma caroninha para você entender o meio onde ela se encontra. Né? É só uma desculpa. Você vê como é que é. Mas... Conteúdo, você está falando, conteúdo está virando uma coisa importante, clarissimamente, né? E aí é muito interessante porque a Tati, ela não fala mais que ela é uma redatora, agora ela é uma conteudista. Porque não adianta mais eu falar, eu sou um redator, porque, meu exemplo, né? Eu resolvi escrever um livro.
Então, eu comecei a escrever, essa coisa de escrever todo dia na internet, é porque eu resolvi escrever um livro. Só que tem um dia eu falei, mas livro ninguém vai ler, pô. Né? Então, já estão me lendo no LinkedIn. Para que eu preciso imprimir um livro? Na verdade, o que eu preciso fazer é um canal de YouTube. Aí eu fui fazer canal de YouTube, que é o que você está fazendo hoje. Ou seja, a gente está se transformando, cada um de nós, em conteudista. Exemplo, eu tenho um canal meu, você tem um canal seu, a Tati só faz isso o dia inteiro, ou seja, nós estamos indo para esse lado. Aí a Tati faz duas perguntas muito interessantes. Primeiro o que mudou no consumidor com relação a essa coisa da pandemia? Mudou ou não mudou alguma coisa no consumidor? Essa é a primeira pergunta que ela fez, e já emendando com essa pergunta também, estou até tentando achar aqui para não me perder, né? O que mudou quando ele olha para a marca, o que ele prioriza hoje quando ele pensa numa marca? Basicamente, as duas perguntas têm a ver com o que ele está falando. Primeiro é o seguinte, o que mudou é essa... E assim eu vou te falar que talvez daqui a 5 anos já não seja mais... A pandemia já não seja mais nada para a gente. Mas hoje nós estamos claramente preocupados ou tendo consciência que a gente morre. Essa é a coisa mais louca. Todo mundo morre. 100% das pessoas morrem. Sempre 100% das pessoas morreram. A não ser o Highlander lá do filme que ficou até hoje. Mas todo mundo morre. Todo mundo sabe que vai morrer. E todo mundo assusta toda vez que morreu! Nossa Senhora! É estranho. E eu que passei por uma viuvez, eu digo o seguinte, você muda a sua percepção de vida quando você, do lado, você está casado, eu tinha 20 e tantos anos de casamento, esperando aposentar e morar numa cidade com minha esposa, e de repente, pifou, 50 e poucos anos, morreu. Você fala, pô, tem alguma coisa errada. E a gente só vive disso. Então, assim, o que muda no consumidor? O consumidor hoje ele está mais imediatista por conta dessa questão do não sei quanto tempo que eu vou morar, que eu vou viver, quando é que eu vou morrer. E aí você muda o peso das coisas. Talvez você, que é o que acontece com quem fica viúvo, você olha e fala, puxa vida, a pessoa me chamou para almoçar, eu não gosto desse cara, por que eu vou almoçar com ele? Ou você vira para a pessoa e fala, não, eu não concordo com isso não, que antes você ficava com dedos, você chuta o pau da... Você, né? Vai, porque você começa a considerar seu tempo muito importante, que é o que acontece com o velho. O velho, ele é ranzinza e ele fala o que ele quer falar porque ele já sabe que daqui a pouco ele pode estar morrendo. Então, essa, eu acho que é a maior mudança com relação à nossa percepção de vida ou a nossa percepção de consumo. Tá? Então, por isso que talvez eu compre menos roupa, talvez eu viaje menos, ou talvez eu compre mais roupa e talvez eu viaje mais, porque é isso que eu valorizo. E aí as marcas, com essa mudança toda, é tudo que a gente está falando aqui, as marcas deixam de poder achar que elas podem falar, ditar, e o consumidor tem que ouvir aquilo que elas estão falando e passam a ser obrigadas a conversar. A construir vínculo, né? Eu acho que é mais do que conversar, porque uma marca conversa se ela coloca 30 caras num espaço respondendo rede social. Ela está conversando ali, né? Eu acho que o grande negócio agora é como que se constrói relacionamento. Posso dar um exemplo? Com essa quantidade de oferta, né? Com a rede social que traz para a gente uma quantidade de um volume de informação absurdo. A gente pode escolher 10, 20, entre 50 marcas. Você entra no marketplace, você tem um mundo ali. Então, o que mudou nessa escolha, sabe? Tem um exemplo, só para falar, e aí depois eu vou deixar você responder, mas você vai responder ela inteira, não vai responder só um pedacinho, não. Eu quero que você responda ela direitinho. Tem um exemplo do que você está falando que eu acho ótimo. Sonho de Valsa. Sonho de Valsa agora, inclusive, se você entrar nas redes sociais, você vai descobrir que eles estão abandonando. Os meninos já viram esse exemplo que eu dei em sala de aula. Sonho de Valsa fala do amor, fala da relação, da emoção. Aí você entra lá, tá lá. Real, escrito lá. Comprei o Sonho de Valsa com essa nova embalagem. O Sonho de Valsa está ficando ruim, porque vocês mudaram o sabor. Ou seja, o cara reclamando, e a resposta é o seguinte: vamos passar a sua reclamação para o departamento responsável. Cadê o amor nesse negócio? Cadê a relação? Essa marca, Sonho de Valsa, vai morrer porque os caras não entenderam o que eles têm que fazer. Então, assim... isso não agora, é conversar, né?
Essa é a minha visão. Agora me dá a sua visão. Passa a sua visão para nós todos. Primeira coisa que eu acho que mudou Não, peraí. Você falou de 2 assuntos. Primeiro, o que mudou? Curva de aprendizado. O que mudou na curva de aprendizado? Com relação por causa da pandemia. E segundo a relação consumidor-marca. Tem que falar as duas. Quer dizer, você me pergunta duas e depois responde. Mais ou menos? Não. Vai lá. Maravilhoso. Primeiro que eu acho que, e isso reflete, eu vejo isso no meu trabalho, porque eu sempre trabalhei muito, mas o Instituto pegou fogo na pandemia. Porque à medida em que as coisas iam acontecendo, as marcas precisavam entender o que estava passando na cabeça do consumidor. A empresa onde eu trabalho triplicou de tamanho na pandemia. A gente passou 7 anos com o mesmo tamanho. E aí foi uma enxurrada, porque as marcas olhavam para a gente e falavam: para onde a gente vai agora? Aonde esse cara vai comprar? Fecho minhas lojas físicas, mantenho, né? Tenho que manter o híbrido, essa coisa de compra na internet, passa no estacionamento do shopping e está lá a sacolinha. Então, eu acho que a primeira coisa que mudou muito foi, e tem a ver com a curva de aprendizado, foi que os processos que estavam acontecendo foram infinitamente potencializados, né? As marcas tiveram que imediatamente migrar para o online e o consumidor que nunca tinha feito supermercado no iFood teve que fazer. Então, eu acho que essa curva de aprendizado, ela mudou demais na pandemia. A gente foi, acho que, do 20 para o 150, tanto como consumidor quanto como marca. Então, eu acho que a gente ainda está nesse momento de todo mundo entender o que vai ficar agora, né? No pós-pandemia. O que fica da pandemia? A gente vai continuar comprando só em marketplace? A gente vai continuar passando no shopping só para buscar a sacolinha, né? Então, eu acho que muito disso mudou. A nossa forma de consumir, o marketplace com uma força, né? Você olha para os números do Mercado Livre na pandemia, é assustador, né, gente? Gigantesca. Só um número, cara, comprar 50 aviões... Americanas com 2 bilhões de views. Americanas. Eu estou lá dentro. O número é fresco. Peguei ontem. 2 bilhões de views. É isso. Então, isso muda nosso consumo, né? Muda a nossa forma de consumir. Aí eu acho que o que mudou de fato, do ponto de vista do consumidor para a marca, é isso. Ele está buscando se relacionar, comprar, consumir de marcas que escutam, de fato. Escutam e ouvem, sabe assim? Não é a rede social que vamos encaminhar o seu, né, para a nossa ouvidoria. Porra, ouvidoria, gente. Socorro, né? São todas surdas. Então, eu acho que o que mudou foi isso. Eu acho que isso foi potencializado. O consumidor agora, eu acho que ele prefere se conectar com marcas que, além de ter um storytelling que valha a pena, eu acho que esses caras estão tendo que contar história. Eu acho que tem essas duas coisas. Como você conta essa história e o que tipo de relacionamento você constrói. Fantástico. Aí, assim, eu vou aproveitar, vou provocar, porque a Aline está quietinha. Quietinha. Ela e o André estão quietinhos. Mas então, vamos pegar a Aline. Porque você está falando de uma coisa que vamos chamar de, em vez de greenwashing, a gente vai chamar de listen washing. Ou seja, eu finjo que eu ouço, mas não ouço porcaria nenhuma. Esse ponto da empresa conversar, você que está envolvida com SG, como é que você vê, como é que as empresas estão ouvindo o que as pessoas estão pedindo? Pode repetir, por favor? Cortou um pouquinho. O que você que está aí no dia a dia com as empresas tem muito mais a ver com essa coisa do ESG, inclusive até essa questão de como é que se gera coisas para as pessoas, ou seja, benefícios para as pessoas. Como é que as empresas estão ouvindo e entendendo essa coisa eu não quero mais você como fornecedor, eu quero você quase como um amigo, ou seja, eu quero ter uma relação com você como empresa. Então, eu acho que tem algumas que estão assumindo compromisso ali ainda, né? Nossa, deixa eu pensar, calma. Eu acho que tem muitas empresas que estão descobrindo muito disso que a Tati falou, de tipo, puta,
para onde que eu sigo agora, né? Porque na pandemia estava todo mundo ali, tipo, abrir os braços, colaborar, aí daqui a pouco todo mundo ficou depressivo, ficou tipo, não, cada um no seu canto. E as empresas que a gente atende aqui na empresa, pelo menos, eu vejo que estão fazendo um esforço, mas esse esforço, ele ainda não está, assim, o pedido do consumidor está ali, mas ele não sabe muito o que exigir também, sabe? Então... É um aprendizado dos dois lados, ou seja, o consumidor está aprendendo o que ele Exato. pode pedir e a empresa aprendendo o que ela tem que oferecer. Até onde a pessoa, tipo, essa situação do LinkedIn liberar as vagas afirmativas, para mim é muito isso, assim, né? Houve um movimento gigantesco para mobilizar o LinkedIn Brasil para retificar de acordo com a nossa lei, sabe? Então, acho que é muito essa via, né, de duas mãos, assim. Por isso que eu amo o exemplo do Light Diet, etc. Tal. Foi todas as dúvidas do Light Diet, exatamente tudo que ele está vendo agora. Mas puta, produto Light não faz tão bem quanto a gente acha que é. O Diet, olha o que você usa, sucralose ou sacarina, etc. Tal. E à medida que foi andando, descobriu-se que de repente no sugar, tira açúcar e faz um produto gostoso do mesmo jeito. Talvez seja o que a gente está vendo agora. E também, professor, do lado do consumidor, de que assim, cara, eu preciso estar consumindo tudo light já. Eu consigo fazer essa transição na minha alimentação de consumir tudo light, sabe? Ou eu consigo fazer a transição para comprar produtos só ESG? Das empresas que são realmente... não, eu tenho que comprar alguma coisa e, puta, Pinho-Sol. Vou comprar Pinho-Sol ou Pinho-Bril? Não, mas elas poluem. Na hora que eu coloco ali, vai poluir. Não, mas eu preciso desse negócio, porque senão vai ter germe no meu banho. Eu acabo tendo que... Opa, essa empresa eu vou aceitar um pouquinho menos, aquela ali eu vou exigir concessões, mais. né? E a concessões. E eu acho que do lado da empresa, isso é sobre o que o Alexandre estava falando lá atrás, transformação de cultura. Sim. Né? Então, tivemos que olhar para isso como companhia, né? Como que a gente se relaciona agora, como que a gente constrói, e isso é sobre mudança de cultura. E que é maior transformação de cultura do que crise, né? Tem uma coisa legal, tem um exemplozinho bacana, bem simples, que eu outro dia vi que o mercado está praticando numa empresa que eu não dava nada para ela, no Start também, mas que é 1, 2, 3 milhas. Vocês viram o produto que eles estão apresentando? Não. De vínculo. Ele vira para mim e fala assim, Alexandre, diz aí para mim os 3 ou 4 lugares que você quer viajar e quando você quer viajar. Hoje, dia 7 de abril. Eu falo assim, não, tá bom, beleza, eu quero ir para Disney, eu quero ir para X, Y, Z, blá, blá, blá. Então tá, quando é que você pretende ir? Eu pretendo ir provavelmente em março. Março eu quero estar lá, que é baixa temporada e tal, etc. Aí ele vai falando o seguinte, ele começa a me monitorar, a conversar comigo e dizer para mim que esses lugares, como eles estão, de que maneira que é a hospedagem lá, e vai me dizendo, com o passar do tempo, oferecendo para mim a hospedagem mais adequada ao meu perfil, me perguntando se eu gosto, me sugerindo, por exemplo, se eu poderia ir de carro, por exemplo, se eu quisesse fazer um trajeto rodoviário, qual a melhor locadora, qual o melhor carro mais adequado, qual seria o melhor lugar para você ir. Enfim, ao longo desse espaço de 12 meses para chegar, faltando 30 ou 60 dias, esse para mim assim, olha, os vouchers daquilo que a gente entendeu, conversando contigo, são esses aqui, ó. Para você pegar o voo no horário tal, para você se hospedar num lugar XY, que ele é perto da praia, que eu sei que você gosta, que do lado do restaurante tem um restaurante que faz camarão uma delícia, assim, assado, que vai você e sua esposa, a Márcia, etc., porque a gente sabe que ela gosta disso assim. 1, 2, 3 milhas. Se você chegar lá, não é só vender a passagem, não é só vender o pacote. Ele quer fazer o vínculo, Tatiana. Ele quer fazer o vínculo comigo. Contando uma história, né? Contando e aí ele faz um mergulho em mim, e gera para ele
o histórico, todo o histórico de consumo de uma relação aberta que eu tenho com ela, com ele. Olha que coisa gênio, é um negócio, uma pequena ação que eles estão começando a colocar isso, a divulgar isso agora. Entra lá para você ver. E aí você entende o teu esforço com inteligência artificial, com análise de dados, né? Que é um outro universo, né? Começa nesse lugar de se comunicar com a gente, mas atrás disso é um universo muito gigante, né? Vou até me cadastrar lá. Agora, interessante que a gente está falando aqui, ó, tanto o exemplo da Coca, quanto esse exemplo da 123, para não falar dos outros, que é a mídia tradicional já não resolve mais. Ou a gente acha um caminho novo, e aí eu vou ligar com a pergunta do André, porque o André é geração, não é nem Z, deve ser alfa já é a próxima geração já. Ele não tem TV a cabo na casa dele. Tem streaming, tem lá, Star Z, tem a HBO, tem Netflix e tem Disney, tem 4. Eu tenho mais do que eu só não tenho Star Z, mas eu tenho 6 publicitários, né? Tem que ter, né? E aí minha filha gosta de um, minha esposa gosta de outro. Mas ainda assim é mais barato do que a TV a cabo, que eu também cancelei. Então, assim, na TV a cabo, mesmo pagando, tinha lá o comercial no streaming agora, acabou. Não tem mais comercial, né? Então a pergunta dele é, e aí? Para onde que a gente vai? O que vai acontecer? Como é que vai ficar esse meio? Então a primeira coisa, vou te falar o seguinte, essa mentira de que streaming não tem comercial é mentira, mentira mesmo. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, o exemplo da Globoplay. A Globoplay tem comercial, mesmo você pagando. Por quê? Porque o mindset da Globo é propaganda. Então, eles transportaram e falaram, ó, custa caro, mas ainda assim você vai ver comercial. E se quiser é desse jeito e não se fala mais nisso. Então... O Globoplay até, professor, ele é meio que uma TV a cabo, né? Porque, para pensar, você, na maioria das vezes, estava assistindo ali, pelo menos o meu caso, né? Eu gosto muito de esporte. Então, eu estava, por exemplo, ou vendo futebol na Globo, ou vendo Sport TV, ou vendo o canal off, que são os esportes mais radicais, assim. Então, no meu caso, se eu fosse assinar a Globoplay, seria praticamente a mesma coisa de eu assinar a TV a cabo, entendeu? Mas você tem o mesmo viés, defeito, que eu e o Alexandre a gente tinha há 30 anos atrás, que a gente falava o seguinte, não, mas isso aqui é TV aberta, e isso aqui é TV a cabo. A gente classifica porque a gente conheceu a opção. Mas, por exemplo, você, na sua cabeça, TV aberta e TV a cabo é uma coisa só. Porque você não conhece TV aberta, aquela que vem pela antena, que você vai lá porque a antena não está pegando direito, você vira para cá, vira para lá, e quando chegou a TV a cabo, opa, como melhorou o sinal. Essa coisa a Globo é TV a cabo é porque você conhece a TV a cabo e você compara com a TV a cabo. Está no cabo, mas então eu vou tirar, já que esse exemplo você está achando que é TV a cabo, Disney. A Disney não tem comercial, é um canal de streaming 100%. Anunciou agora nos Estados Unidos que vai oferecer. Para ficar mais barata, para quem quiser, você pode assinar com comercial ou sem comercial, que nem é Spotify. Então, na verdade, é o seguinte, 3 coisas aí, vamos dizer assim. Primeiro, pulverizou. Na hora que pulveriza, significa dizer claramente o seguinte, onde é que eu vou colocar minha publicidade? É onde estão as pessoas. Então, eu não decido mais pelo canal, mas eu decido pelo programa. Então, antigamente, a gente falava assim, eu vou colocar na Globo. Depois a gente começou a falar assim, eu vou colocar na Globo, vou colocar no Globo News, vou colocar no Multishow, ou seja, eu comecei a falar dos canais. Depois eu comecei a falar, não, lá no Multishow eu vou colocar aqui e ali eu vou colocar assado. E eram os horários. Hoje não, hoje é o seguinte, qual programa que vai dar audiência? O pior é que como hoje Netflix, Amazon, Prime, ninguém está aceitando comercial ainda, está mais fácil colocar product placement, ou seja, colocar dentro do programa. Mas daqui a pouco volta a mesma coisa, porque não tem mistério, não tem mágica. Custa fazer coisa boa. Se custa, você só tem 2 jeitos. Ou o cara paga, seu cliente, ou o anunciante paga. Então vai chegar um ponto que na hora que começa a ter muito concorrente, enquanto a Netflix estava sozinha, tudo bem.
você pagava. Na hora que tem a Netflix cobrando 15, aí vem a Prime, cobra 9,90, e depois vem a Disney e cobra 4,90, você migra. E na hora que você migra, 4,90 não paga a conta. Aí você pega e começa a colocar publicidade. Então, assim, nós estamos no meio da mudança, no meio da bagunça da mudança. Mas você pode ter certeza que vai ter de tudo quanto é jeito. O que importa, no fundo, é se é bom ou se não é, se tem qualidade ou não. Por isso que até o jeito de anunciar mudou. Ninguém fala mais, assine Netflix ou assine Prime. Fala o seguinte, ó, chegou filme tal na Prime. Porque automaticamente você sabe que é lá. Aí eu pego e falo o seguinte, ó, você assinou? Eu vou te soltar um conteúdo por semana. Porque eu garanto que você passa pelo menos 2 meses dentro da plataforma. A mudança toda é muito nova. Vai ter muito mais mudança. Eu parei de assinar Spotify. De tempos em tempos eu paro, para poder ver o que tem de propaganda lá. Só a propaganda da Spotify é uma merda. Dá vontade de você assinar para você não ver 32 mil vezes o mesmo comercial. Eu ia até dar um exemplo da Amazon Prime, porque eles têm já no começo dos programas as propagandas, né, os comerciais, só que nunca é tipo um comercial de um produto. É sempre um comercial de algum lançamento De um outro programa, né? de um filme, de uma série, e tipo, me incomoda muito esse tipo de comercial, porque um dos fatos que eu gosto de streaming é, entre aspas, você ter o poder de escolher o que você quer ver, quando você quer ver, no momento que você quiser. Eu não quero ver com propaganda, vou para ver um filme, uma série, quero só ver minha série, se eu cansar, paro no meio e volto no outro dia. E a primeira vez que eu vi o Amazon Prime, eu não estava nem em casa, assim, eu estava na casa de um amigo. E aí, quando veio a propaganda, tipo, foi um negócio que me incomodou, assim, porque eu tô pagando para a própria Amazon Prime para fazer uma propaganda dela, entendeu? Isso é um negócio, assim, quando eu vi, foi um ponto negativo da Amazon Prime, diferente da Netflix, entendeu? Agora, é ruim ouvir isso de você. Você é publicitário, cara. Você tem que adorar propaganda. Que bom que tem propaganda. A gente vive disso. Nós vivemos disso. Não vou contar isso para os outros, mas a gente tem que falar que bom que não pode dar o tiro no próprio pé. Exatamente. Não, obviamente, mas quando eu falo assim propaganda, eu queria ver uma propaganda tipo de um produto, entendeu? Tipo, não necessariamente da Amazon, que eu já estou pagando, entendeu? Mas lá o Como comercial cliente... que tá, o comercial da Amazon que está lá é porque não tem anunciante ainda. Porque é que nem YouTube. Eu quero ver o conteúdo do YouTube, eu aceito aqueles 6 segundos chatos de um tanto de comercial. De vez em quando tem um que me chama atenção. E aí uma outra linguagem que a gente está aprendendo. Como é que faz um comercial de 6 segundos ficar tão interessante que eu vejo 30? O jeito de criar mudou. Antigamente você começava lentamente comercial, construía a história e entregava a piada lá no final. Agora você conta a piada e depois você conta o por que é que você contou a piada. Talvez você esteja falando aí a fórmula, dizendo a razão do porquê os lançamentos de automóveis são do jeito que estão sendo feitos hoje. Porque você precisa dar um flash da imagem. Sim. Um pequeno flash, corta os pequenos nuggets de imagem para dizer depois que só lá na frente você vai apresentar isso. Então fica na sua mente. E você fala, eu quero. Aí entra na tal fila que a Tatiana conhece lá dos elétricos, lá, do pessoal de 35 anos de idade. Olha como é que as coisas todas se encaixam. A gente está dando respostas para os processos aqui, né, Murilo? Está entendendo isso, né? O interessante é lembrar que você, André, Guilherme, Aline, vocês são responsáveis pelo que vai vir para o futuro. Eu e o Alexandre, a Tatiana menos, mas eu e o Alexandre, a gente já, sabe assim, primeiro a gente tem um viés que a gente acha que propaganda é aquele comercial que entra no intervalo e para nós tudo bem. Mas é na TV a cabo, TV aberta. Você não. Você é o cara que vai ter que achar a solução para fazer o cliente ver o comercial e não ficar puto. Você tem que procurar a solução da Prime. Como é que a Prime vai colocar um comercial ali no começo e não vai ser? Solução sempre é a criatividade. Se o comercial for criativo, você nem vê que você viu o comercial. Quando o comercial é ruim... Os 6 segundos mais criativos, né? Cara, eu coloco meu... Olha como é que são as coisas. Eu não sou nada, né? Mas eu coloco lá no YouTube meu programa e eu
toda semana eu boto dinheiro. E o meu índice de conversão é 85% a 90%. Ou seja, 85% a 90% das pessoas que começam a ver o meu comercial, que é o meu vídeo, depois de 30 segundos continua. A média é 30% no Brasil. Eu estou lá em 85%. Por quê? Duas coisas. Primeiro, eu compro para o perfil. Eu não compro geral. Eu sei que eu posso comprar, eu compro só para quem se interessa pelo assunto. Já aumentei o meu índice. Segundo, eu não estou querendo vender nada, eu estou batendo papo. Estou vendendo Murilo, estou vendendo livro lá no futuro que ainda não tem, curso lá no futuro que não tem, mas eu estou vendendo Murilo. Você está vendendo conteúdo, Murilo. Você está vendendo autoridade. Eu estou vendendo coisa que a pessoa quer ver. Então, eu termino... É isso. E aí você vai construindo uma história de se tornar referência. Exatamente. Então, assim, tudo, André, tá certo, a Tatiana, tudo é uma questão de você falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Né? Se eu ver alguma coisa sobre medicina, eu vou desligar a televisão. Se eu ver alguma coisa sobre publicidade, é bem provável que eu continue vendo se não for chato. Se for chato, eu vou desligar. Então, cara, você tá lenhado. Eu ia falar outra palavra, mas vou falar lenhado é melhor. Né? Então, assim, de novo, vou te perguntar, como é que você vê? Né? Não, eu acho que a palavra não é assim, que eu não gostava de, assim, como publicidade, eu acho, assim, legal você ver a propaganda, como a Amazon está fazendo. Pelo que eu me lembro, assim, foi o primeiro streaming, assim, que eu vi que colocou a propaganda. Mas eu, como cliente, entre aspas, que eu não estava nem assinando, né, como espectador, então, foi um negócio, assim, que me impactou, acredito que não positivamente ver o comercial, entendeu? Não, vamos falar assim que eu não gostei. Vamos falar assim, o jeito que a Amazon fez no começo, para mim, não foi um impacto positivo para, enfim, como cliente, entendeu? Pois é, mas olha que coisa fantástica. Você tem a capacidade, e você tem que aprender a avaliar isso, de olhar para você e falar, se eu estou sentindo isso, eu que sou publicitário, imagina quem não é publicitário e que está tendo o mesmo tipo de coisa. Como é que eu, como publicitário, eu entrego para o cara que não é publicitário o meu conteúdo de uma forma que ele queira ver? Como é que eu explico? Como é que eu deixo de ser chato? Como é que eu passo a ser relevante? Exato. Porque, no fundo, publicidade, o que funciona é que é relevante. A publicidade que é irrelevante, você pode estar na frente da televisão, é que nem aula. Tem aluno na frente que está sentado e está assim, ó. E não está vendo. Entendeu? Está fingindo que está assistindo. Ou está no celular. Então, assim, a relevância que é importante. Né? A Aline levantou a mão ali. Fala, Aline, conta. Eu queria complementar com uma perguntinha, porque, assim, uma das coisas que me lembrou essa situação do Amazon Prime é que a Netflix, ela usa ali o seu histórico, né, os seus likes no que você já assistiu para recomendar aquela página inicial para você, até as thumbnails eles mudam, né? E aí, às vezes, o Amazon Prime ali te passou uma propaganda, tipo, assista o que a gente precisa ganhar dinheiro, tipo, uma série que tá indo mal, sabe? E aí não tem nada a ver com o que você assistiu, tipo, aí eu retorno uma pergunta, porque para mim eu nunca me senti incomodada ali com a tela inicial do Netflix, apesar de ser uma propaganda das produções da Netflix. Ali, Fala, André. Isso é um ponto legal, assim, eu acho que o negócio da Amazon foi que ela também não colocou uma série ou um filme que para mim fosse relevante, entendeu? Foi um negócio muito neutro, tipo, isso aqui, ó, lançou, toma. Mas, tipo, exato. Não é um negócio assim, tipo, um filme de romance, por exemplo, que eu não iria gostar, entendeu? E a Amazon produziu e colocou para assistir no começo de um desenho animado que eu queria ver, por exemplo, entendeu? Então, vou começar contando uma coisa para a Aline que vai deixar ela meio chocada. Isso que você falou aí é mentira. Tá brincando. Quando a Netflix começou o streaming, ela fazia isso. Num certo momento, ela descobriu o seguinte, que ela estava influenciando as pessoas a continuar vendo sempre as mesmas coisas e tinha muito conteúdo delas que ninguém via. E aí ela começou a fazer o seguinte, foi aí que ela fez aquelas tripas recomendado para você, novidade, sabe, os vários carrosséis, porque cada carrossel tem desde aquele que tem mais a ver contigo até aquele que não tem nada a ver contigo. Por quê? Porque ela precisa vender conteúdos
que ela produziu e ela precisa de gente para poder fazer volume. Então, assim, hoje ela balanceou melhor que o que a Amazon talvez ainda não tenha balanceado, porque se a Amazon começar a entender que talvez seja melhor fazer um comercial mais específico, pode ser que ela faça do mesmo vídeo, do mesmo programa, 5 ou 6 versões que chamem a atenção, uma do André, outra de você, outra da Tatiana, outra do Alexandre, mas aí é uma questão de tecnologia, talvez ela ainda não tenha essa tecnologia, porque a gente está evoluindo da tecnologia. Mas está certo você. Eles começaram muito fortemente falando, ó, pode vir porque eu vou te mostrar o que você gosta, e hoje eles te mostram depois que você abre, está escondidinho lá. Antigamente era só aquilo que você gostava. Fala André. Professor, mas uma questão que a Aline falou também, que é colocar aquelas thumbnails assim, logo no começo, assim, se abre, tem até uma arte assim, um pouco mais elaborada da série do filme. Em casa a gente tem Netflix com 4 perfis, minha irmã, eu, meu pai e minha mãe. Sempre que você abre, um é diferente do outro, e mesmo assim, tipo, ele vai te encaminhar para um caminho assim que você gosta, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de desenho animado. Aí eu abri recentemente estava uma nova temporada daquela série Encanto. O meu pai ele já gosta mais tipo de filme de guerra, então ele jogou uma série de guerra. Ele ainda não tá tipo te jogando pro que você gosta? Ele está te julgando porque você gosta, mas ele não deixa de te mostrar o que você não gosta. É isso que eu estou falando. É porque antigamente ele só mostrava o que você gosta. Hoje não. Hoje ele te dá... Assim, seu pai vai ver que tem um filme, um desenho animado que apareceu, talvez desenho animado não, mas talvez um filme de humor que um dia seu pai viu alguma coisa de humor, então assim, se tem um cheiro, ele entrega. Entendeu? Fala, Posso fazer um complemento? Isso é tão verdade. Você citou sabiamente a história da Netflix, Aline também e André. Mas está escondida a Netflix espertamente, ainda mantém um dispositivo lá no finalzinho, quase no pezinho, que ainda diz para você, Aline, se você ainda quiser que eu te indique os filmes, clica aqui no modo aleatório que eu posso escolher os filmes para você. Ainda tem esse modo que ela fez isso lá atrás, quando ela entrou. Né, tão fortemente. Ela não saiu disso, não. Ela deixou. Você que consegue chegar lá no pezinho lá da página, quando você passa tudo praticamente, todos os carrosséis, os filmes, etc., tem lá o modo aleatório. E se você quiser, você entrega para eles a decisão de quais filmes eles podem sugerir. Ao meu entender, eles estão aplicando isso de uma maneira muito mais inteligente em cima, mas ainda assim eles querem deixar uma perninha para mandar os títulos para você. A gente tem que lembrar que isso também é novo para eles. Tá? Então, está todo mundo aprendendo. E aí eu vou para a última pergunta, que é Aline e Alexandre. E o metaverso? E o NFT? E os influencers? Para onde que vai essa coisa toda? A resposta é não sei. Pronto. Podemos. Tchau. Semana que vem a gente volta. Não. Vamos lá. Basicamente é o seguinte: é a mesma história. A gente está aprendendo tudo. Todo mundo hoje quer ser influencer. Inclusive nós que estamos aqui. Né? Todo mundo. Porque, puxa vida, 2 razões. Todo mundo gosta de aparecer, mais ou menos, mas é do ser humano. Todo mundo gosta de dinheiro. E todas as notícias que a gente vê de influência é que está todo mundo ficando rico, menos eu. Puxa vida, como é que eu não vou ficar rico também? Menos eu também. Então, basicamente, influência vai continuar sendo importante enquanto fizer, né? Não é fazer, fizer as empresas venderem. Quando os influencers pararem de influenciar, por isso que eles chamam influencers, automaticamente o dinheiro some. O dinheiro que era da Globo, o dinheiro que era da Veja, o dinheiro que era do Outdoor, etc., foi tudo para os influencers. As empresas continuam gastando, só mudaram assim, onde é que eu tenho resultado? É aqui? Está ali o dinheiro. O metaverso, ele é uma evolução, todo mundo aqui viu o SimCity, né? Era SimCity que chamava, né? Que era um metaverso vagabundo. Né? Então, eu lembro que a Mercedes gastou um caralhão de dinheiro lá, montando uma concessionária, colocando os carros. 2 meses depois,
o negócio simplesmente deixou de ser moda. Então, assim, demoraram a entrar, se ferraram. Hoje, o metaverso, ele não é a coisa melhor que tem para comparar, e a comparação é essa mesmo, ele não é 1/10 do que vai ser, é que nem a internet em 1990 e poucos. Quando eu entrei na Fiat, em 1996, eu lembro que a agência, a UGV, tinha comprado uma agência de internet, e o cara, que era o presidente, me apresentou tudo que a internet podia fazer. Que o cara ia selecionar o carro, ia pedir, aí pagava o carro na própria internet. 96, eu falei, tá fechado, pode fazer isso tudo aí que a Fiat quer. Um ano depois, eu virei presidente da UGV, para o Sérgio Amado, e falei, Sérgio, esse cara é incompetente. Tudo que ele prometeu, ele não fez. Não é que ele não fez, não, é porque não tinha tecnologia. Então, o metaverso, com certeza, essa nossa reunião aqui, daqui a uns 5 anos, vai ser no metaverso. Então, ao invés de simplesmente eu ver vocês, nós vamos estar percebendo em ambiente 3D todo mundo. E o pior, né? Se eu tiver bafo, vocês vão sentir o bafo meu, porque senão o metaverso não funciona. Né? Hoje, graças a Deus, eu não escovei os dentes e vocês estão salvos. Mas, basicamente, o futuro está sendo desenhado. O metaverso vai acontecer. O grande problema do metaverso hoje é que eu não quero colocar óculos, colocar roupa, colocar um tanto de dispositivo para sentir as coisas. Então, só tem um jeito, esperar o Elon Musk inventar o tal do chip da cabeça, porque aí eu vou direto na emoção. A emoção é uma coisa que eu sinto na cabeça, então eu vou direto lá. E aí o metaverso vai funcionar. Enquanto isso, vai ser coisa de gamer, vai ser coisa de freak, de quem gosta para danar, mas esse povo sempre é os early adopters, né? os que primeiro aderem a alguma novidade, são esses caras que vão testar, deu certo, ok, não deu certo, vai lá e testa de novo. E eu, por exemplo, eu não vou ser early adopter, eu vou entrar lá para frente. Num certo momento, de duas uma, ou eu vou entrar no metaverso quando ela estiver mais desenvolvido, ou vou fazer que nem meu pai com a internet, que ele olha, vê que a internet existe, mas ele prefere assistir a televisão dele lá e tal, vai falar, não, o metaverso é legal, mas deixa os jovens estarem lá. Então, essa é a minha visão. Então, agora, voltando à pergunta, primeiro para a Aline e depois para o Alexandre, e aí? Eu primeiro. Vamos lá. Estamos de mão dada, Aline. Estamos de mão dada aqui. Estamos de mão dada. Não, então vamos fazer direito. Não, vamos fazer diferente. O Alexandre primeiro, e como você foi a primeira a falar, você termina. Pode ser assim? Tá ótimo, beleza. Perfeito. Alexandre. Bom, deixa eu dizer para vocês. Nós estamos falando aqui, e aí, Murilo, eu vou me permitir usar a sua fala. Você, eu e a Tatiana, já dentro de uma situação, ou menos a Tatiana, mas nós dois dentro de uma visão um pouco mais tradicional no que diz respeito a esse tipo de ação, né? Ação de marketing, ou ação como queira dizer. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu parto também do princípio lá de trás, que pessoas ainda não sabem o que é o metaverso de fato. Nós estamos conversando aqui, né? Mas nós estamos só conversando aqui porque estamos conectados, de certa forma, às coisas que estão acontecendo. A regra número 1 para mim, no meu modo de entender, é como e o que é o metaverso. Na hora que eu conseguir transmitir isso para as pessoas, ao mesmo tempo em que eu estou desenvolvendo certas ações, e aí eu falo da Heineken, aí eu falo de Coca-Cola, eu falo de outras ações mais isoladas, aí eu vou ter condição de imaginar a grande possibilidade que essa ferramenta vai ter. Mas, por enquanto, eu posso ficar jogando ideias para o céu aqui, porque eu não sei o que é o metaverso. Agora, de uma maneira geral, como o povo, a grande massa não sabe o que é o metaverso. Então, a gente tem que entrar primeiro num processo, volto a dizer, eu gosto sempre de falar, é uma questão de cultura. O imediatismo ele existe, a instantaneidade existe. A pressão por novas tecnologias, ou a pressão pela novidade, nos impele a ter que discutir assuntos que a gente sabe que necessariamente são esporádicos, ações mais que isoladas. Mas Guilherme, André e Aline
vão ter a oportunidade, vão ser profissionais que vão ter que ter essa responsabilidade da instantaneidade. Mas pessoas, por exemplo, como eu, você, Tatiana, um pouco também, vão ter a responsabilidade de transmitir a cultura de uso e do que é o metaverso. Fazendo esse entendimento, porque por conta desses influencers que hoje nós estamos ousando em ser, o caminho vai acontecer. Ou seja, a cultura da tecnologia está acontecendo aqui, a geração dessa mentalidade está acontecendo aqui, ao mesmo tempo, caminhos alternativos, ações já estão sendo preparadas. Então, eu vejo uma estrada que está indo, por agora, só tem uma via, mas a outra via, ela precisa acontecer também, que faz parte da minha e da responsabilidade daqueles que influenciam outros de dizer assim, opa, peraí, você sabe o que é o metaverso? Metaverso é A, B mais C, etc, etc. Você sabe que você pode ter implicações cognitivas ao utilizar o metaverso? Já existem bases científicas, existem questões que demonstram que isso você precisa ter você não pode mergulhar 100% nisso, porque isso pode ter implicações neurológicas em todo o ser humano. Está tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Então eu creio que é uma estrada não é de direções opostas. A estrada está colocada, nós estamos indo na direção certa, só que nós precisamos ter ao nosso lado uma outra composição também, que são as ações que estão acontecendo, e a outra, a cultura do que é e do melhor uso. Velocidades são diferentes, né? Agora, eu tenho só um comentário sobre tudo que você falou para corrigir aqui. Você fez aí uma separação, mas eu vou te falar o seguinte, eu estou no nível do André, do Guilherme e da Aline, tá? Então, assim, não vem me colocar aí junto contigo. Não. Maravilhoso. Não. Vamos lá, nós já estouramos o tempo, vamos ver a Aline, e aí depois, né, por hoje vai ser só dar tchau. É isso aí. Aline, sua visão com relação ao metaverso, NFT, com relação à influência, ou seja, isso tudo que está vindo por aí, que vai deixar a gente completamente cabeça branca, vamos falar assim. Bom, vamos lá. Eu acho que... Ou de barba branca. Isso já está, então tudo bem. Imagina. Eu acho que uma das coisas que me veio à cabeça aqui, né, eu até escutando o Alexandre, é um artigo que a Accenture soltou sobre a transformação do CX, que é o Business of Experience, né? É aquela coisa, não só fazer as pessoas quererem coisas, mas fazer coisas que as pessoas querem, moldando experiências e conectando ao que as pessoas querem e não o contrário, né? Eu acho que o metaverso é muito isso, assim, de tipo, você tentar se colocar o máximo no maior nível de experiência possível, né? Meio que de uma forma assim, não imersivo a palavra que eu queria usar, mas aquela influência em seu maior nível, sabe? E até todo mundo poder usar, que foi o que o Murilo falou, né? Vai demorar muito, mas a gente já vê, assim, certas coisas desse metaverso surgindo, tipo NFT, né? Mas uma das coisas que eu enxergo é muito esse aproveitamento dessa imersão, sabe? Tipo, como que a gente pode trazer o cara para ter cada vez mais experiência, contato e, enfim, sentir a marca na pele, sabe? Parece. Essa é a minha impressão do metaverso. Quem tiver essa resposta vai ficar bilionário, vai ser mais do que Elon Musk. Pode ter certeza. Então. O Guilherme e André estão de mão levantada, diga lá. Não é que teve uma coisa que ela falou agora que me despertou um assunto que vem sendo bastante falado, porque eu particularmente fui meio early adopter aí nessa questão de NFT e tudo mais, eu acabei entrando um pouco de cabeça logo no começo. E essa questão da experiência que ela falou... Calma aí um minuto.
Senão dá para escutar. Essa questão da experiência vai ser a grande chave a ser virada. É a coisa que mais impede hoje, eu acho que o NFT de crescer é essa questão da experiência. Porque hoje a compra de um NFT está basicamente pautada numa coisa de tradear, de fazer lucro, enfim. A partir do momento que as empresas, porque agora tá vindo muito esses NFTs licenciados, né? A nova moda agora de NFTs, os NFTs licenciados. Eu acho que a grande sacada tá a partir do momento que conseguirem entender um motivo para você guardar aquilo, sabe? A partir do momento que o objetivo de você comprar aquela peça não seja simplesmente você obter um lucro em um curto ou longo determinado espaço de tempo, né? A partir do momento que você tiver uma motivação e que aquilo te trazer algum benefício, a não ser a imagem e o lucro, que vai ser aquela hora que vai virar o jogo, eu acredito. Porque hoje não vejo outra explicação para se comprar um NFT, sabe? Na verdade, é o que você falou, dá dinheiro, então está todo mundo especulando. Justamente, Né? eu acho que são os passos que estão começando a ser dados. Então, por exemplo, os projetos maiores do Bored Ape, por exemplo, já te dá acesso, por exemplo, acesso a alguns lugares restritos onde só quem tem aquilo pode entrar. Os Querendo NFTs, ou não, te permite NFTs network. do time, né? NFT do Flamengo, NFT do Botafogo, de Ribeirão Preto, etc. Já te permitem coisas que sem eles você não consegue fazer. Justamente. Então, a partir do momento que você tiver essa motivação a mais para comprar, eu acho que vai começar a entrar mais gente. Você depois tem que me dar uma aula, me dar uma aula de NFT. Né? Vou deixar. Anota aí, porque eu vou querer. Gente, estouramos já o tempo. Acho que para mim, foi espetacular. Né? Vou deixar 30 segundos para cada um dar tchau. Né? E assim, minha sugestão todo mundo curtindo todo mundo no mundo do LinkedIn, Instagram, porque... Opa, eu já tô. A Aline já está dentro aqui da minha rede. Opa, aqui começa a amizade daí para diante. E como o Alexandre fez aqui, e tem uma turma que no ano passado pediu, eu vou repetir uma turma do ano passado, os mesmos fazendo de novo, porque um ano depois, como é que é? E aí, o que mudou? E talvez eu nem mude as perguntas, mantenha as perguntas do ano passado. Né? Então, mesma ordem que de antes. Alexandre, Aline, Guilherme e André, e depois a Tati para encerrar. Vamos lá, Alexandre. Vamos lá, 30 obrigado, segundos, Murilo. hein? Eu estou em Mogi, vou pegar a estrada para São Paulo ainda. Não tem problema, não. Obrigado, Murilo, Aline, Tatiana, Guilherme e André, obrigado por ter me dado essa oportunidade de aprender com vocês também. E essa transgeracionalidade é importante. A gente entenda isso como fundamental para que essas gerações possam conviver bem e fazer isso. O conteúdo que daqui sai é um conteúdo brilhante, é um conteúdo de potencial, mas que é absolutamente consumível porque ele fez parte de gerações e que se cruzaram e que trocaram informações para um bem comum e para uma direção correta. Tá bom? Obrigado a todos. Alexandre Mota no LinkedIn, quem não tiver, a Aline já correu lá e já deu ok aqui. Viu, Tatiana? Pode deixar. Eu passo de todo jeito, todo mundo para todo mundo. Aline. Gente, também queria super agradecer essa oportunidade de ter escutado vocês e já mudei bastante minha perspectiva em alguns pontos aí que a minha cabeça estava formada e isso para mim é um lucro gigantesco. Então, muito obrigada, muito prazer, contem comigo para a gente continuar essas trocas também, acho que eu sempre topo bater papo sobre essas coisas, adoro muito e espero estar numa próxima edição também aqui com você, professor. Beleza. Prazer, obrigado, Aline. E professor, eu fui. Agora é Murilo. É verdade. Murilo. Já no professor ficou lá atrás. André e Guilherme. Eu também gostaria de agradecer a disponibilidade de tempo de todos vocês e tudo o que foi trocado aqui. Acredito que todos saímos ganhando e espero ter a oportunidade de fazer isso de novo. Perfeito.
Fala, André. Eu ainda vou manter o professor, né? Vai saber se a gente não se encontra em sala de aula. Talvez no 8º período, hein? Cuidado, hein? Então, vou manter o professor. De repente um PGE. Vai saber. Tá certo. Para mim foi uma experiência muito agregadora, assim, consegui falar com pessoas com opiniões diferentes, mas com pontos fortes, né, que dá para debater, foi um debate conversa bem legal, né, e adorei aqui o papo. Se tiver a oportunidade de participar novamente, com certeza virei. Vai ser um prazer, meu amigo, com certeza. Tati. Ai, gente, que conversa boa. Achei pouco, tá? Achei que a gente podia ficar aqui mais 3 dias, mas sei que também não dá. Murilo, quero muito estar entre os próximos de novo. Obrigada, Aline, Guilherme, André, Alexandre, super prazer. Que conversa boa, enriquecedora. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado. Eu acho que o Alexandre que participou no ano passado, o modelo fica cada vez melhor, né? Esse foi muito melhor do que o do ano passado. Acho que a gente... Não tenha dúvida. Fiz tá até uma news sobre isso, tá, Tatiana? Fiz até uma news sobre isso. Adoro! Né? Legal. Então, gente, muito obrigado. Né? E vamos ver, eu vou soltando. No dia a dia a gente vai se conversando e na hora que tiver uma outra oportunidade vai ser um prazer ter cada um de vocês de novo. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau.